Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, espero que estejam também muito animados para darmos início a mais um conteúdo dentro do nosso componente de boas práticas em unidades produtoras de refeições. Eu sou a professora Pamela e essa nossa aula de hoje ela foi desenvolvida em parceria com as professoras Marcele e professora Cíntia e ela tem como proposta que nós possamos começar a entender, a conhecer o Manual de Boas Práticas. O Manual de Boas Práticas é um documento de extrema importância para o funcionamento dos serviços de alimentação, é um documento obrigatório e, por isso, dentro da nossa proposta para o nosso componente de BPUPR, nesse momento, nessa aula de hoje, num primeiro momento, nós vamos conhecer o que é esse manual, saber a definição, a legislação e vamos também começar a entender como que se faz a elaboração, né? Quais são os princípios que norteiam a elaboração desse manual de boas práticas. Eu espero muito que vocês gostem da aula, que seja proveitosa e que curtam bastante a nossa aula de hoje. Então, antes de nós iniciarmos falando sobre o Manual de Boas Práticas, é preciso que a gente faça uma introdução e eu proponho também uma retomada de um dos conceitos que foi bastante trabalhado dentro da nossa disciplina, que são as boas práticas. O que são essas boas práticas, né? Serão todas as normas, todos os procedimentos realizados dentro de um serviço de alimentação, na produção de um serviço, de produtos, que são utilizados, são feitos de forma a atingir um determinado padrão de qualidade no desenvolvimento desse bem ou desse serviço dentro da área de alimentos. A eficácia dessas medidas, dessas boas práticas, ela só pode ser efetivada por meio de uma avaliação, através de meios de inspeção. Então, no decorrer da nossa disciplina, no decorrer de todos os conteúdos que nós fomos trabalhando, nós vimos bastante quais são essas medidas, quais são essas boas práticas que são necessárias para que um serviço de alimentação funcione de maneira adequada e que os produtos produzidos ali tenham a qualidade e sigam aí todas as normas, todas as exigências que são necessárias para a produção. Portanto, torna-se de maneira imprescindível a elaboração de algo ali, de um regimento, de algo que venha nortear o desenvolvimento de todas essas boas práticas. E esse instrumento aí imprescindível acaba sendo conhecido, então, por Manual de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na área de alimentos, ou seja, Manual de Boas Práticas de Fabricação. Esse manual é quem vai definir todos os critérios e todas as normas que deverão ser adotadas naquele serviço de alimentação, de modo que ele venha nortear os procedimentos higiênicos sanitários que esses estabelecimentos, que esses manipuladores de alimentos vão realizar nesses estabelecimentos produtores de refeições. Então, as boas práticas são todas as medidas que serão feitas todas as medidas necessárias para uma elaboração, para um processo produtivo de maneira adequada, com um padrão de qualidade. E no Manual de Boas Práticas, esse Manual de Boas Práticas vai ser o documento no qual nós vamos encontrar todos os princípios, todos os nortes para que essas boas práticas aconteçam dentro de um serviço de alimentação. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, de número 380 de 2005, o Manual de Boas Práticas é um documento formal da unidade ou do serviço de alimentação e nutrição que vai ser elaborado, que deve ser elaborado pelo nutricionista responsável técnico, e neste manual estarão descritos os procedimentos para as diferentes etapas de produção de alimentos e de refeições, bem como da prestação de serviços de nutrição, e onde devem estar registradas as especificações dos padrões de identidade e de qualidade que são adotados por este serviço, devendo seu cumprimento ser supervisionado por nutricionista. O Conselho Federal de Nutricionistas ressalta ainda a obrigatoriedade do nutricionista que vai atuar em alimentação coletiva na elaboração e implementação desse manual de boas práticas, avaliando-o e atualizando-o sempre que se fizer necessário. Então, esse conselho, essa resolução do conselho, ela aborda aí o conceito do que é um manual de boas práticas e ela aborda também a necessidade do profissional responsável
técnico que está ali atuando, que conhece o dia a dia daquela unidade de alimentação, que conhece os critérios que foram estabelecidos, de elaborar esse manual, de implementá-lo, de fazer com que ele funcione muito bem para aquele serviço ou para aquela unidade de alimentação, bem como cabe a esse profissional fazer avaliações com relação a esse manual de boas práticas e atualizá-lo sempre que se fizer necessário. Então, a gente vai entender um pouquinho desse conceito do que é o manual de boas práticas, mas o manual de boas práticas é um documento que precisa estar muito alinhado com o funcionamento de um serviço de alimentação. Então, sempre que houver uma mudança na estrutura física, uma mudança nas rotinas de produção, esse manual deve ser atualizado conforme essas mudanças que foram feitas nesse serviço de alimentação. O conceito de manual de boas práticas, além desse que a gente já encontrou na resolução do nosso Conselho Federal de Nutricionistas, é de que manual de boas práticas é o documento que vai descrever todas as operações que são realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários da edificação, a manutenção e a higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de higiene e de saúde dos manipuladores e o controle e a garantia de qualidade do produto final. Então, o que nós podemos entender por manual de boas práticas? Um documento onde nós vamos ter descritas todas as características, todas as especificações de um serviço de alimentação ou de uma unidade de alimentação, onde nós vamos descrever as estruturas desse local com relação às edificações, as características físicas desse estabelecimento, bem como todas as rotinas que envolvem a manipulação e a produção desse alimento. O Manual de Boas Práticas, é importante a gente citar que ele é um documento obrigatório, exigido pela Anvisa, que todo estabelecimento que produz refeições, que faz a manipulação desses alimentos, precisa ter. Ele é um documento que precisa trazer, então, essas especificações daquele local, ou seja, ele é de uso individual. Eu não posso pegar um manual de boas práticas de um estabelecimento e utilizar em outro, sem fazer todas as adaptações que são necessárias, porque ele precisa trazer as características daquele local onde eu tenho a produção de alimentos e onde esse manual estará disponível para consulta. Além disso, ele traz todas as particularidades com relação não só às rotinas que são realizadas, mas também com relação à sua estrutura física. Esse manual de boas práticas deve fazer a descrição dessas rotinas, desde o momento do recebimento das matérias-primas, dos insumos, até o momento da distribuição, bem como do controle e do manejo dos resíduos. Então, se nós formos analisar dentro da nossa disciplina de boas práticas, esse manual é um conjunto de tudo aquilo que a gente vem abordando e de tudo aquilo que a gente vem estudando no decorrer do nosso ano. Então, nós falamos sobre a higiene e a saúde dos manipuladores, falamos sobre a higiene das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, falamos sobre a legislação, sobre tudo aquilo que é necessário com relação às edificações, e esse manual de boas práticas vai ser o conjunto de todas essas ações que nós já estudamos e que todo o serviço de alimentação precisa cumprir de maneira a garantir a qualidade e segurança no produto que está sendo servido. Esse manual de boas práticas, ele é um documento que não é difícil de ser elaborado, porém ele é muito complexo. Ele precisa ser desenvolvido, precisa ser elaborado pelo profissional que está ali no dia a dia, que acompanha o desenvolvimento e o funcionamento desse serviço de alimentação, porque é isso que vai garantir que esse manual seja uma reprodução fiel do funcionamento daquele serviço de alimentação e das características que eu encontro ali. Então, esse manual, a gente pode até fazer uma comparação aqui, fazer uma referência ao manual de um produto, de um eletrônico, de um celular, de um produto que a gente compra. Então, sempre que a gente compra um produto, até mesmo um carro, ele vem lá com o seu manual de instruções. O nosso manual de boas práticas, ele se assemelha um pouco a esse manual. Por quê? Ele é quem vai dar todas as coordenadas, ele é quem vai nortear
todas as formas, todas as rotinas, a forma como aquele serviço de alimentação precisa funcionar. E mais uma vez citando a característica, a importância desse manual ser um manual individual e que seja específico para aquele local, é que em franquias, quando a gente trabalha, por exemplo, com franquias, eu não posso padronizar a utilização desses manuais. Então, eu desenvolvo um e todas as lojas daquela franquia vão utilizar. Isso não é o correto. Por quê? Eu preciso entender que, apesar de estar dentro de uma franquia, de trabalhar com um serviço de alimentação que é muito parecido, cada loja, cada unidade, cada serviço de alimentação vai ter as suas particularidades, as suas características que são específicas e que talvez não se apliquem aos demais. Então, nosso manual de boas práticas, para nós resumirmos, é esse documento onde nós teremos descritas todas as rotinas, todas as operações que são aplicadas naquele serviço ou naquela unidade de alimentação, bem como as descrições da estrutura física e de tudo aquilo que vai garantir a qualidade e a produção de um produto final com segurança e com todos os critérios que nós já estudamos dentro do nosso componente. Bom, então entendendo o conceito, a definição do que é um manual de boas práticas, entendendo a importância dele, já que ele é o documento onde nós vamos encontrar todas as informações com relação à rotina e à estrutura de um serviço de alimentação, nós vamos agora partir então para a elaboração desse manual de boas práticas. E aí, como é que eu começo? Qual vai ser o meu ponto de partida para a elaboração desse manual de boas práticas? Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é em fazer uma avaliação diagnóstica. Uma avaliação diagnóstica vai ser uma forma de avaliar o estabelecimento, aquela unidade de alimentação ou aquele serviço de alimentação, de modo que eu consiga perceber quais são os critérios, quais serão os itens, o que eu tenho à minha disposição naquele serviço de alimentação, o que já encontra-se dentro daquilo que é considerado adequado, o que ainda precisa entrar em adequação segundo as legislações, segundo aquilo que está vigente. Então, essa avaliação diagnóstica, ela vai ser obtida por meio de um conjunto de ações que são aplicadas no dia a dia, no nosso serviço, dentro da nossa atuação no serviço de alimentação, e alguns desses itens, alguns desses critérios, nós também temos trabalhado e temos desenvolvido já dentro do nosso componente. Então, por exemplo, a aplicação de checklist. Então, nós já estudamos o checklist que nós temos à nossa disposição lá na nossa CVS, na nossa legislação. Ele é um checklist que vai apontar quais são os itens que estão em conformidade, quais são os itens que não estão em conformidade ou que não se aplicam para aquele serviço de alimentação, e é uma ferramenta extremamente importante que funciona como um pré-requisito para a elaboração do nosso manual de boas práticas. Além da aplicação do checklist, nós podemos utilizar as observações diárias. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância de que o profissional que vai atuar no desenvolvimento, na elaboração desse manual de boas práticas, seja alguém que faça parte do dia a dia do funcionamento daquele serviço de alimentação. Ele é o profissional que, por meio dessas observações, por meio do dia a dia, da vivência que ele tem ali naquela unidade de alimentação, ele vai conseguir apontar todos os itens que estão corretos, quais são os itens que precisam ser melhorados, quais são as características na manipulação desses alimentos, como esses alimentos são produzidos e todos os itens que envolvem as características e as particularidades daquele serviço de alimentação ou daquela unidade de alimentação. Além disso, nós podemos, por meio de entrevistas com todos os manipuladores, os técnicos, os gestores, por meio de entrevistas com os funcionários que estão envolvidos nessa linha de produção, nessa manipulação desses alimentos, levantar dados que serão extremamente importantes e necessários para a elaboração do nosso manual de boas práticas. Como evidências objetivas, nós vamos nos valer de documentos e de registros que nós temos dentro do nosso estabelecimento e que também serão de extrema importância
não só na elaboração do Manual de Boas Práticas, mas para fazerem parte também desse Manual de Boas Práticas. Então, essas evidências objetivas também são extremamente importantes. E um diagnóstico com base, então, na junção de todos esses documentos, nós conseguimos, então, elaborar a nossa avaliação diagnóstica e dar um diagnóstico situacional, ou seja, um diagnóstico que compõe ali as características daquele nosso restaurante, que nos dá o princípio para a elaboração desse manual de boas práticas, ou seja, que vai nos trazer aí um panorama geral do funcionamento do nosso restaurante, das características daquele serviço de alimentação e tudo aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento e para a elaboração do nosso manual de boas práticas. Então, após a realização da avaliação diagnóstica, chegamos lá a um consenso, conseguimos elaborar um diagnóstico situacional. Então, utilizando aqueles itens, aquelas aplicações que nós falamos no slide anterior. Então, aplicação de checklist, observação direta, entrevistas, documentos e registros que nós temos. Nós chegamos ao nosso diagnóstico situacional. Então, a nossa avaliação diagnóstica, ela começou a ser levantada, ela começa aí a ter uma cara, né? Começa a ter uma identificação. Então, mas ela não termina por aí. A partir do levantamento desses dados, então, de todos esses itens que foram verificados, a nossa avaliação diagnóstica, ela precisa ter uma continuidade, né? Então, por meio da verificação de todos esses itens, por todas essas informações que foram levantadas, nós vamos então realizar um relatório onde serão apresentadas todas as não conformidades que foram observadas no decorrer daquele serviço, no funcionamento, na linha de produção daquele serviço ou daquela unidade de alimentação. Após a apresentação dessas não conformidades, nós precisamos também fazer a indicação de quais são as medidas, de quais são as ações corretivas que devem ser adotadas a fim de que essas não conformidades deixem de existir e que esse estabelecimento possa se adequar a todas aquelas formas de produzir da maneira correta aqueles alimentos. Então, essas ações corretivas, elas também são extremamente importantes. Esse relatório, ele precisa trazer não só essas não conformidades que foram observadas, mas também quais são as formas de corrigir essas não conformidades. Então, esse também foi um exercício que nós fizemos bastante aqui na nossa disciplina e que foi reforçado em aula, que o nosso papel dentro de um serviço de alimentação, ele é não só o de apontar quais são as não conformidades e quais são os erros, mas de como conhecedores daquilo que é o correto, daquilo que a legislação, daquilo que as portarias nos trazem, é apontar isso não está correto, isso não está conforme aquilo que é necessário, mas essa é a medida corretiva, essa é a ação corretiva. Então, se eu fizer dessa forma, eu entro em conformidade com aquilo que é estabelecido, com aquilo que é exigido para o meu serviço de alimentação. Tá? Então, a nossa avaliação diagnóstica, além de fazer o levantamento de todos esses dados, ela só vai ter uma finalização quando eu conseguir emitir esse parecer, emitir esse relatório, onde eu vou apresentar, então, tudo aquilo que eu apontei de não conformidade e todas as ações que serão corretivas, de forma que esse estabelecimento se adeque àquilo que é necessário, e aí, então, eu vou conseguir partir para os próximos passos para dar continuidade à elaboração do meu manual de boas práticas. Então, no próximo slide a seguir, nós veremos um exemplo de um relatório posterior a uma avaliação diagnóstica que foi elaborado pelo nutricionista responsável técnico de um estabelecimento e vamos entender então como eu faço a apresentação dessas não conformidades e também a apresentação dessas ações corretivas. Como eu já citei anteriormente, o Manual de Boas Práticas, ele não é um documento difícil de ser elaborado, né? Eu não diria que ele é um documento difícil de ser elaborado, porém, ele é um documento muito complexo, né? Que vai exigir muito conhecimento, não só das legislações vigentes, mas também do funcionamento daquele serviço ou daquela unidade de alimentação. E aí, por isso, algumas empresas, alguns estabelecimentos acabam muitas vezes optando por contratar um serviço de consultoria
para fazer a elaboração desse manual de boas práticas. Só que nesse caso, mesmo que seja contratado um serviço de uma consultoria para a elaboração, para o desenvolvimento desse manual de boas práticas, o procedimento para desenvolvimento dele acaba sendo o mesmo, né? Então, mesmo que venha um profissional de fora, um consultor para fazer esse desenvolvimento, essa elaboração desse manual de boas práticas, ele vai seguir o mesmo procedimento. Então, ele também vai fazer uma aplicação de uma avaliação diagnóstica, ele precisa acompanhar o dia a dia daquela produção, daquele serviço de alimentação, para que por meio dessas observações diárias ele possa fazer alguns apontamentos, fazer a aplicação de checklist, entrevistas com os profissionais que estão envolvidos na linha de produção desse serviço e assim como consultar todos os registros e os documentos que ele tem à sua disposição. E aí, no momento de elaborar esse relatório, ele então deve apontar todas as propostas de ações corretivas que que devem ser adotadas, que devem ser realizadas pelo responsável técnico do estabelecimento, uma vez que ele é um profissional que vai atuar ali só na elaboração desse manual de boas práticas. Então, quando o manual de boas práticas vai ser desenvolvido pelo profissional que está ali atuando no dia a dia, esse profissional vai fazer os apontamentos e ele também será o responsável por fazer essas ações corretivas, né? Por aplicar essas ações corretivas. No caso dessa elaboração desse manual de boas práticas acontecer por meio de uma consultoria, ou seja, de um outro profissional de fora atuar na elaboração desse manual, esse profissional vai fazer os apontamentos das não conformidades, vai propor as ações corretivas, mas cabe a execução, né, cabe executar essas ações corretivas ao profissional que estiver ali, o profissional responsável técnico que está ali atuando no dia a dia desse estabelecimento, desse serviço de alimentação. Então, aqui nós podemos ver uma apresentação, a forma de apresentação desse relatório, dos resultados referentes à elaboração do diagnóstico situacional da empresa que foi feita pelo responsável técnico que atuava no local. Então, os estabelecimentos que atuam na área de alimentação coletiva estão frequentemente envolvidos em surtos de doenças transmitidas por alimentos, assim, torna-se necessário a implantação das boas práticas de fabricação, com o intuito de aumentar a segurança e a qualidade dos alimentos produzidos para a clientela da empresa X. Com esta finalidade, foi realizada uma visita técnica no dia 8 de março do corrente ano e a seguir serão apontadas as não conformidades identificadas no estabelecimento. Para cada não conformidade, é identificada a respectiva medida corretiva a ser adotada. Então, eu coloquei um exemplo, parte desse relatório, para que a gente possa entender como é que ele vai ser composto. Então, a primeira não conformidade. Objetos como relógio e celular foram encontrados sobre a bancada próxima ao fogão. A ação corretiva. Não deve ser permitida a presença de objetos estranhos ao ambiente no interior da cozinha, pois os mesmos são fontes de contaminação microbiológica aos alimentos. Será realizada uma orientação aos manipuladores de alimentos para que os mesmos não procedam mais dessa forma. Então, esse modelo de relatório, como vocês podem observar, ele traz aqui no comecinho, né? Ele faz o destaque, então, primeiro, da importância desse manual de boas práticas, o porquê que todo estabelecimento deve ter um manual de boas práticas. É claro que, além da questão da obrigatoriedade desse documento, nós precisamos também referenciar com a importância desse manual de boas práticas, trazendo para as medidas que nós aplicamos no nosso dia a dia, a prevenção dessas DTAs, que nós também já estudamos, bem como medidas de controle de fabricação segura dos alimentos. Então, o profissional que elaborou esse relatório, ele destacou primeiro a importância desses estabelecimentos, a importância desse manual de boas práticas, e aí ele começa a discorrer então sobre todas as não conformidades que foram identificadas, e ele aponta também que para cada uma dessas não conformidades vai haver uma medida corretiva respectiva a ser adotada. Então, dentro de todos aqueles itens que a gente já estudou e com base na nossa portaria, ele vai fazer essa identificação. Então, ele fala que por meio da observação diária, por meio da aplicação desses checklists,
ele percebeu que haviam objetos como relógios celulares sobre as bancadas próximas ao fogão. E aí lá na nossa portaria nós já estudamos isso e sabemos que não são permitidas a presença de objetos estranhos, a utilização de adornos, porque tudo isso, além de ser fontes de contaminação microbiológica aos alimentos, também coloca em risco a segurança na produção desses alimentos. Então, ele aborda que isso está incorreto, que essa é uma não conformidade que foi encontrada, que isso não está em acordo com aquilo que é necessário, aquilo que é considerado recomendado, adequado para um serviço de alimentação, e ele aponta também, então, qual será a ação corretiva. Então, realizar uma orientação a todos os manipuladores de alimentos para que os mesmos não procedam mais dessa forma. Então, capacitá-los com relação a essa atitude que está incorreta, orientá-los de como é a forma correta e prover também os meios para que eles deixem esses pertences, que eles sejam orientados com relação a deixar esses pertences em outros locais. Então, para cada um dos itens que foram verificados e que não estavam em conformidades, eles estarão descritos aqui nesse relatório. Eu peguei só uma parte dele, mas todos eles seriam descritos aqui nesse relatório, assim como as ações corretivas. Então, acho que para vocês essa parte é uma das partes que fica um pouco mais clara. Por quê? Ela é bastante parecida com todas as atividades que nós fizemos no decorrer dessas últimas semanas. Então, foi proposto que vocês assistissem um vídeo, fizessem os apontamentos de não conformidades, bem como a consulta através da portaria, para destacar qual seria a ação, a medida corretiva que deveria ser implantada, que deveria ser adotada. Então, esse relatório, essa avaliação diagnóstica, com esse posicionamento do diagnóstico situacional da situação daquela empresa, que vai ser o princípio para nortear a elaboração do nosso manual de boas práticas, é muito parecido com todos esses treinamentos, com todas essas atividades que nós fizemos no decorrer dessas semanas. Então, vocês, nesse momento, com base na realização dessas atividades, estariam aptos a fazer a elaboração desse relatório por meio de todos esses critérios que foram estabelecidos. Então, esse é o nosso exemplo, né? Eu coloquei, como eu falei para vocês, apenas um exemplo de um item que estaria em não conformidade, mas aí para todos os itens que fazem parte da composição, tanto das rotinas daquele serviço de alimentação quanto da estrutura daquele serviço, seriam apontados nesse relatório e nesse diagnóstico situacional dessa empresa. E esse vai ser o princípio, então, que vai nortear a elaboração. Então, qual é o primeiro passo? Identificadas as não conformidades, fazer as correções que são necessárias. E aí, mediante as correções, a aplicação dessas correções, eu vou dar continuidade na elaboração e no desenvolvimento do meu manual de boas práticas. Para a nossa aula de hoje, então, essa era a nossa proposta, abordar essa primeira parte, essa é a nossa primeira aula, nossa aula parte 1 do Manual de Boas Práticas, e aí vamos, então, recapitular os conceitos que foram aprendidos, aquilo que nós conseguimos aprender na nossa aula de hoje. Então, primeiro, nós falamos sobre as boas práticas, o que é esse conceito, que são todas as ações desenvolvidas dentro de um serviço de alimentação, que tem como objetivo principal a garantia na qualidade do serviço, do produto oferecido, e aí nós aprendemos o conceito de manual de boas práticas. Então, manual de boas práticas vai ser um documento onde nós teremos a descrição de todas as operações que são realizadas, que envolvem as estruturas, as edificações, os procedimentos de higienização, bem como todas as rotinas de um serviço ou de uma unidade de alimentação. Então, esse manual de boas práticas é um documento obrigatório e um documento de extrema importância, porque é ele quem vai nortear todo o funcionamento de um serviço de alimentação. É ele quem vai dar as orientações, é ele quem vai dar aquilo que o serviço de alimentação precisa para um funcionamento adequado. E aí nós vimos também que por meio de uma avaliação diagnóstica, ou seja, por meio do levantamento de alguns dados, como observações diárias, aplicação de checklist, entrevista com funcionários e manipuladores de alimentos,
levantamento de documentos e registros desse restaurante, nós conseguimos partir para o início da elaboração desse manual de boas práticas. Então, essa avaliação diagnóstica, a junção de todas essas atividades, ela nos permitirá fazer o levantamento de dados que não estão em conformidade com aquilo que é necessário para um serviço de alimentação, e aí, feitos o levantamento dessas não conformidades, nós conseguimos então aplicar as medidas corretivas, propor as ações corretivas que devem ser implantadas, para aí então seguir com o desenvolvimento, com a elaboração do meu manual de boas práticas. Então, com base nessa avaliação diagnóstica, nós podemos elaborar, emitir um relatório onde serão apresentados todos os resultados das não conformidades, bem como as medidas corretivas que devem ser implantadas. E esse é o nosso primeiro passo para a elaboração do Manual de Boas Práticas. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido o que é o nosso Manual de Boas Práticas, a importância que esse documento tem dentro dos serviços de alimentação e que o primeiro passo para o seu desenvolvimento é trabalhar a avaliação diagnóstica, conseguir elaborar um diagnóstico situacional, ou seja, por meio de observação e de muitos outros critérios, observar e entender o que está em conformidade, o que não está em conformidade e o que precisa ser corrigido dentro daquele serviço de alimentação. Então, para a nossa aula de hoje é isso. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço que vocês estejam aqui assistindo a nossa aula e nas próximas semanas nós voltamos para dar continuidade ao nosso conteúdo e para continuar trabalhando o desenvolvimento e a elaboração do nosso manual de boas práticas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês, muito obrigada. Quero dizer que essa foi só a nossa primeira aula sobre Manual de Boas Práticas. Então, se talvez o assunto ainda não tenha ficado claro, tenham ficado dúvidas, não se preocupem. No decorrer das próximas semanas, nós teremos a oportunidade de continuar discorrendo sobre esse assunto. Então, ainda vamos falar muito sobre Manual de Boas Práticas. Nas próximas aulas, nós vamos começar a entender a composição desse manual, como que fica a cara dele, né? Nós vamos trazer modelos de manuais de estabelecimentos para que vocês consigam visualizar e entender como é que é esse documento tão importante para a nossa atuação, para o funcionamento de um serviço de alimentação. Então, eu espero que vocês consigam aí aproveitar bastante esse tema que nós vamos trabalhar agora dentro da nossa disciplina de BPU-PR. Mais uma vez, o meu muito obrigada, um grande beijo a todos vocês, espero que tenham gostado da aula e até a próxima!